O que eu acho que vale a pena a gente discutir é o seguinte, porque a gente falou aqui de uma situação negativa, mas tem um aspecto, né, que eu acho que está tomando conta, digamos assim, da discussão, que é essa questão do vírus, né, porque como é uma coisa que afeta a vida de todo mundo, né, tem gente morrendo, pessoas próximas, todo mundo conhece alguém que ou está no hospital ou infelizmente faleceu, e a gente está no pico, né, do negócio, então toda a percepção ela digamos assim, fechada nisso. E aí todo mundo fica mais pessimista, não tem como negar isso, né? Então, eu consigo... Tudo é amplificado, né? O negativismo, o pessimismo acaba sendo amplificado, né? Isso tem implicações econômicas, políticas, sociais, né? A gente viu hoje mais cedo, ontem lá, o policial enlouquecendo lá, atirando, enfim. Essas coisas, né, vão acontecer com mais frequência agora, mas eu acredito que passando isso, e eu creio que não falta muito tempo para passar, tomara a Deus, né, vai mudar bastante essa percepção, porque se a gente conseguir passar por isso e meio que voltar, né, a mínima normalidade, tem a expectativa de recuperação, porque ficou muito tempo deprimido, e tem uma expectativa de recuperação global. E a gente sabe, né, que como o Brasil fica sempre nesse bar que não afunda, mas também não deslancha, né, fica aquele bar quase, né, quase afunda, mas não afunda, depende muito da situação externa. E eu começo a ver aí um cenário externo mais positivo. Poxa, o Fed está traçando aí quase 7% de crescimento para os Estados Unidos, né? Enfim, a China segue, né, apesar das preocupações surgindo nas últimas 2, 3 semanas aí, segue com um modelo expansionista, querendo inflacionar aí mercado de commodities. A Europa já dá sinais de ter passado aí da segunda onda mais forte, talvez já esteja numa terceira onda, e depois disso se espera que a epidemia, né, meio que deu um certo basta. Aqui nos Estados Unidos já tem 130 milhões de pessoas vacinadas, enfim. Então, passado essa fase, não tendo nenhum choque externo, porque a gente também não pode, né, tirar da possibilidade de algum choque externo, ainda mais depois que a gente viveu nos últimos 2 anos, fica um cenário externo aparentemente positivo para o Brasil, né? Porque commodities em alta, a economia global recuperando, seria um céu de brigadeiro aí para o Brasil, se a gente não fizer, né, muitas cagadas aí, perdão a expressão. Então, tem um caminho aí para a gente ir, digamos assim, por um cenário mais juros subir, mas não extrapolar, né, e as coisas voltarem a uma certa normalidade. Eu acho que esse ponto que o Leon está mencionando talvez seja um dos pontos mais importantes e que muitas vezes os próprios economistas acabam se esquecendo. A economia ela funciona muito a partir de expectativa, a partir de frustração, a partir de otimismo ou de pessimismo. E muitas vezes esse componente psicológico, esse componente emocional, podemos por assim dizer, ele tem um impacto violentíssimo nos desempenhos e nos números econômicos. E sim, estava todo mundo um pouco mais feliz porque a gente tinha passado a primeira onda, as coisas estavam melhorando, tinha aliviado o lockdown, as empresas estavam achando que iam conseguir sobreviver, e aí estava todo mundo empolgado com essa situação. E daí vem a segunda onda, mais forte, inclusive, que a primeira, com lockdowns mais rigorosos, as empresas sentiram o baque, as pessoas se deprimiram com isso, muitas pessoas entrando num estado de depressão já, não conseguindo sequer pagar as contas no final do mês. E aí todo mundo entra num cenário de, cara, nós não vamos conseguir sair daqui, nós não vamos conseguir sair disso aqui. Mais ou menos como foi o fundo do crash de 29, que estava todo mundo com uma sensação de que era o fundo do poço, de acabado tudo, era o final dos tempos. A diferença que eu vejo no cenário internacional e mesmo no cenário brasileiro em relação a 29, Leandro, é que em 29 a gente tinha uma liderança forte. O Roosevelt vai lá, faz o New Deal, faz um monte de coisas fantásticas, reúne a população e fala, pessoal, eu sei que vocês estão com dor, eu sei que estão sofrendo, eu sei que está difícil, vamos apertar o cinto, vamos trabalhar de uma maneira adequada e vamos recuperar isso aqui tudo. E aí, novamente falando, eu olho para o nosso
o nosso presidente, eu olho para a nossa liderança e falo, cara, estão perdendo uma oportunidade ímpar de realmente conseguir unificar o país e fazer com que a gente realmente ganhe o aspecto psicológico necessário para vencer o jogo. Porque, na verdade, a gente tem que ter o seguinte, isso aqui é que nem boxe, cara. Quando tu entra num ringue já derrotado, tu vai perder. E o que eu vejo é que as pessoas hoje estão entrando no ringue derrotadas, porque elas estão deprimidas, porque elas estão tristes, porque elas estão achando que não tem saída no fundo do poço. Fora que existe uma mega disputa por narrativa, manipulação política, né, de qualquer dos lados, e isso deixa o cenário ainda mais difícil, porque aí tu não sabe nem como é que tu vai acompanhar a situação, né, porque tem tanta desinformação e tanta manipulação. Sim. É difícil saber em que ponto a gente realmente está e qual o que é verdade, o que não é verdade. Exatamente. Então, assim, nessa situação, se nós conseguirmos virar esse aspecto psicológico, se a gente conseguir, de alguma maneira, mudar essa mentalidade de perda e de destruição que hoje existe em todo o país, aí eu acho que a gente tem essa grande potencial de recuperação econômica que tu tinha mencionado, Leandro. Acho que sim, acho que a gente poderia fazer uma virada bem importante nisso daí. Mas primeiro tem que virar. Mas como eu acho que dificilmente vai ter uma unificação, até pela polarização, né, vai continuar essa briga, só para finalizar e eu passo para o Luiz, o que vai acabar acontecendo é que esse espírito de recuperação só vai se impor quando os números de casos e de mortes diminuírem e as pessoas se sentirem mais tranquilas, entendeu? Sim. E dada o fato de ter acelerado muito a pandemia, nos outros países que isso aconteceu, a correção, tipo a volta à normalidade também foi rápida, né? A gente pode usar assim como modelo a África do Sul. A África do Sul veio aquela cepa tão ruim quanto, né, a brasileira aí, e basicamente todo mundo dizendo, não, pô, isso aí não vai ter fim, acelerou, na mesma velocidade que acelerou, diminuíram os casos e hoje praticamente quase zerou, né? Então, pode acontecer aí nas 2 semanas, a gente ainda ter 2 semanas muito ruins, mas depois disso a gente tem uma melhora rápida. E eu acho que se isso acontecer, a gente deve ter uma recuperação rápida também na economia. Um ponto positivo que a gente tem visto, o Brasil está acelerando vacinação, em número de vacinados, de doses administradas, é o 3º país, Estados Unidos, o Reino Unido, depois Brasil. Claro que em relação à população não é o 3º, mas está acelerando. Tá chegando a 1 milhão por dia de doses, né? Está chegando a 1 milhão por dia, acho que isso é uma notícia muito positiva. O que chama atenção, isso desde o começo eu acompanhava bastante, Leandro e Stormer, a curva brasileira da pandemia, de casos e de óbitos, nunca houve um pico tão elevado como houve na Itália, Reino Unido, África do Sul, Estados Unidos, Espanha, França, mas ela também nunca achatou tanto. Então a gente ficou sempre no meio termo ali de casos elevados, óbitos elevados, mas nunca aquela coisa dramática que foi na Europa, Estados Unidos. Agora que essa onda atual que está sendo a pior, sem dúvida, mas o que a gente está vendo realmente essa queda. Eu uso como benchmark a Alemanha, né? Porque a Alemanha é o país, pelo menos dos países ocidentais, que tem uma capacidade maior de fazer um controle, né? E mesmo na Alemanha, com todos os controles que eles têm, né, e uma cultura diferente, o alemão tem mais essa mentalidade de colmeia, né? Os casos, se for comparar com a população brasileira, chegou a 3.500, 4.000 por dia. Na Alemanha chegou a isso, né? Então, e depois diminuiu rápido também. Então, eu acho que, dado esse padrão, né, pelo menos eu torço por isso, espero, a gente pode ter uma surpresa positiva em termos de uma recuperação mais rápida depois de ainda 2 semanas muito ruins que a gente vai ter, né? Então, acho que isso pode mudar todo o sentimento econômico, social, político, se acontecer. Deixa eu trazer aqui mais uma tela que eu quero compartilhar aqui, só um pouquinho, aqui está. Porque isso que o Leandro e o Stormer falaram, né, o momento atual o sentimento negativo, pesado, deprimido, isso contamina as expectativas de todo mundo, sem dúvida. E aqui eu botei os índices de confiança do empresário, da indústria, de serviços, do comércio, da construção e do consumidor. Todos caíram bastante agora em março, estou registrando justamente esse momento que tá ruim. O pessoal não está vendo muita luz no fim do túnel.
Mas eu concordo que assim que a gente vê as coisas melhorando em termos da pandemia, isso deve se dissipar e as coisas devem melhorar.